Olá, meus queridos, estamos aqui em mais uma regressiva de dicas para a primeira fase do exame de ordem OAB Banca FGV. E aí eu escolhi um tema, claro, aqui dentro do direito das coisas. Vamos falar um pouquinho, gente, sobre relações condominiais, tá? Aqui o pau quebra literalmente, ok? Nas relações condominiais. Então, quando a gente fala de condomínio, gente, a gente deve lembrar algumas coisas, tá? Quando a gente fala de condomínio, basicamente, quando eu falo de condomínio edilício, eu tenho que lembrar que no condomínio edilício, eu tenho um condomínio pró-diviso. Por quê, gente? Porque você tem as unidades. Então, cada pessoinha, ela é titular da sua unidade autônoma, mas elas também são condôminas das áreas comuns. Então, ao mesmo tempo, eu tenho áreas que são áreas exclusivas, que são as áreas autônomas, as unidades, e eu tenho uma área comum, que é, em relação a essa área, todo mundo exerce o quê, gente? A propriedade, a posse. Então, você tem um misto aí de condomínio, ou copropriedade, melhor dizendo, e a questão da composse, beleza? Então, olha lá. Às vezes, gente, é interessante viver em condomínio. Por quê? Você tem mais lazer, você tem uma sensação, pelo menos, de maior segurança, mas isso tem um custo, tá? Então, viver em condomínio implica também uma série de restrições e uma série de deveres, tá? Então, aqui, de uma forma muito mais contundente, você tem que ter o respeito pelos direitos de vizinhança também, tá? Para resguardar aquelas 3 pérolas, né? O sistema 3S lá dos direitos de vizinhança: saúde, segurança e sossego. Muito bem. Raquel, para manter aquela estrutura, por exemplo, para manter o porteiro, para manter a área de lazer, isso tem um custo, tá? E normalmente esse custo é repassado para os condôminos, os coproprietários, por meio das taxas condominiais. Beleza até aqui? Beleza. Raquel, a convenção do condomínio previu essas taxas, houve assembleia, houve instituição de taxas extras, beleza. Então, você tem o dia para pagar. Você sabe que se você não pagar, gente, você pode ser executado. É isso mesmo. Com o nosso novo CPC, as taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, elas gozam de status de título executivo extrajudicial. Então agora você não pagou o condomínio, o que vai acontecer? O condomínio, representado pelo síndico, lembrando que o condomínio é um ente despersonalizado, tá? O condomínio representado pelo síndico vai ajuizar uma execução autônoma contra você, tá? Baseado nesse título executivo extrajudicial, tá? As taxas ordinárias e extraordinárias, vai te executar, e se você não pagar, você pode perder a unidade. Você pode perder aquele lugar que é o único lugar que você tem para morar. Raquel, mas eu não poderia alegar em meu favor a impenhorabilidade do bem de família, que é uma impenhorabilidade prevista na Lei 8.009 de 90? Não pode. Tá? Depois dá uma conferida lá no artigo 3º dessa lei, 8.009 de 90, que é a lei que estabelece, né, que preceitua, que fala sobre o bem de família legal. Até aqui tranquilo. Você, então, não pagou, o condomínio vai o quê, gente? Inserir ali as punições, que são punições pecuniárias. Você tem juros, você tem multa, beleza? As punições previstas no Código Civil são punições pecuniárias. E aí, além disso, eu vou te executar e você pode ficar sem a sua moradia, sem o lugar que você tem, sem o imóvel que você tem para morar. Beleza? Porque você não pode invocar a seu favor a impenhorabilidade do bem de família legal, porque se refere a dívidas do próprio bem. Até aqui tranquilos. Só que às vezes, gente, o síndico, ele dá uma vacilada, tá? O síndico está tão desesperado para receber, e aí mesmo ele tendo esse tanto de prerrogativas à sua disposição, esse tanto de medidas, tá? Ele prefere dar uma de louco e o que, gente? E proibir você de utilizar as áreas comuns. Raquel, mas às vezes a culpa não é do síndico, tadinho. Às vezes a convenção do condomínio prevê isso, que se você não paga, você não pode utilizar elevador. Se você não paga, você não pode frequentar a academia do condomínio. Se você não paga, você não pode alugar salão de festa. Gente, uma coisa é proibir voto em assembleia ao inadimplente. Isso é lícito, Raquel? Isso é lícito, tá? Você vai ficar impedido de votar se você for inadimplente. Então, isso é possível juridicamente? É. Agora, proibir a utilização de áreas comuns, proibir, né, de frequentar salão, áreas de lazer, isso, gente, isso isso foge à razoabilidade e vai dar zebra, tá? Então,
Pensando nisso, eu trouxe para vocês um precedente bem quentinho do STJ sobre essa matéria. Então, vem comigo na tela. Olha lá, recurso especial. Daqui a pouco eu dou um número, viu? Recurso especial, restrição imposta na convenção condominial de acesso à área comum destinada ao lazer do condômino em mora e de seus familiares. Ilicitude. Então, pode ou não pode, Arnaldo? Não pode e a regra é clara, tá? Reconhecimento. Gente, eu vou ler aqui a partir do item 1, tá? O direito do condômino ao uso das partes comuns, seja qual for a destinação a elas atribuídas, não decorre da situação circunstancial de adimplência das despesas condominiais, mas sim do fato de que, por lei, a unidade imobiliária ela abrange como parte inseparável não apenas uma fração ideal no solo, representado pela própria unidade, bem como nas outras partes comuns que será identificada pela forma, né, decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio. Isso aqui está no 1331, parágrafo 3º do Código Civil. Ou seja, a propriedade da unidade imobiliária abrange a correspondente fração ideal de todas as partes comuns. A sanção que obsta o condômino em mora de ter acesso a uma área comum, seja qual for a sua destinação, por si só, desnatura o próprio instituto do condomínio, limitando indevidamente o correlato direito de propriedade. Para a específica hipótese de descumprimento do dever de contribuição pelas despesas condominiais, o Código Civil impõe ao condômino inadimplente severas sanções de ordem pecuniária, na medida de sua recalcitrância. Então, vocês sabem que, por exemplo, o Código Civil ele diz, olha, se você não cumpre, se você não paga a taxa na data, tem juros e tem multa. Se você continuar reincidente, a multa pode o quê, gente? Ir aumentando, tá? Então, a punição do Código Civil é apenas pecuniária. Não há essa previsão aqui de restrição de utilização de áreas comuns. Vem comigo agora, câmera 2. Olha lá, juntos. Sem prejuízo da sanção prevista no artigo 1336, parágrafo 1º do Código Civil, em havendo a deliberada reiteração do comportamento faltoso, o que não se confunde, né? O simples inadimplemento involuntário de alguns débitos, instaurando-se permanente situação de inadimplência, o Código Civil estabelece a possibilidade de o condomínio, mediante deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, impor ao devedor contumaz outras penalidades também de caráter pecuniário, segundo gradação proporcional à gravidade e à repetição dessa conduta. 1337 caput e parágrafo único. Multa pecuniária correspondente até o quíntuplo ou até o décuplo do valor da respectiva cota condominial. Beleza. O artigo 1334-4 do Código Civil apenas refere quais matérias devem ser tratadas na convenção condominial, entre as quais as sanções a serem impostas aos condôminos faltosos. Esse tipo de previsão está na convenção de condomínio, tá? E nos artigos subsequentes, estabeleceu-se, para a específica hipótese de descumprimento do dever de contribuição com as despesas condominiais, a imposição das sanções pecuniárias acima delineadas. Inexiste, assim, margem discricionária para outras sanções que não as pecuniárias nos limites da lei. Então, além das sanções pecuniárias, a lei adjetiva civil atenta à essencialidade do cumprimento do dever de contribuir com as despesas condominiais, estabelece a favor do condomínio efetivas condições de obter a satisfação de seu crédito, inclusive por meio de procedimento que privilegia a celeridade. Então, aqui, gente, a Lei 8.009 de 90, falando sobre ela, que fala da impenhorabilidade do bem de família legal, tá? Essa lei, ela confere ao condomínio uma importante garantia à satisfação dos débitos condominiais. A própria unidade condominial pode ser objeto de constrição, não sendo dada ao condômino devedor deduzir como matéria de defesa a impenhorabilidade do bem como sendo de família. E, em reconhecimento à premência da satisfação do crédito relativa às despesas, o Código de Processo Civil velho estabelecia um rito mais célere, que era o sumário, era uma ação de cobrança antes,
para a respectiva ação de cobrança. Na sistemática do novo CPC, as cotas condominiais passaram a ter natureza de título executivo extrajudicial. Isso está no artigo 784, inciso 8º do CPC. A viabilizar, por conseguinte, o manejo de uma ação executiva, tornando a satisfação do débito por meio da incursão no patrimônio do devedor, possivelmente sobre a própria unidade imobiliária, ainda mais célere. Beleza? Portanto, diante de todos esses instrumentos de coercibilidade, de garantia, de cobrança, postos pelo ordenamento jurídico, inexiste razão legítima para que o condomínio dele se aparte. Ou seja, não tem justificativo para você impedir a pessoa de utilizar áreas comuns. Não tem previsão legal, tá? E também não tem o quê, gente? Razoabilidade, tá? A vedação de acesso e de utilização de qualquer área comum pelo condômino e de seus familiares, independentemente de sua destinação, se é uso essencial, se é recreativo, se é social, se é lazer, com o único e ilegítimo propósito de expor ostensivamente a condição de inadimplência perante o meio social em que residem, desborda dos ditames do princípio da dignidade humana. Ok? Então, nesse caso aqui, é claro, né, gente? Como houve esse tipo de conduta, quem recebeu aqui indenização, né, percebam, eu não estava pagando, você exagerou na coercibilidade, você exagerou na punição, acaba que eu entro com a ação pedindo danos morais e eu ganho, né? Então, assim, ainda vai descontar isso, o quê, gente? Dos demais condôminos, certo? É um tiro que saiu pela culatra, né? Então, quem quiser depois conferir, é um julgado de 2016, então tá quentinho, tá? É recurso especial de número 1.564.030 de Minas Gerais, ok? Quer saber mais? Vem estudar com a gente aqui no Gran Cursos Online.